Olá pessoal, nessa aula de hoje aqui nós vamos compartilhar como são realizadas algumas mensurações ali de vasos, né? Como que a gente realiza algumas medidas de artérias no procedimento em hemodinâmica, ok? Então o princípio aqui serve para qualquer tipo de equipamento, tá? Em hemodinâmica, independente do fabricante, tá? Então a ideia e o princípio aqui basicamente será o mesmo, tá? Então, partindo dessa imagem aqui, tá? Ah, uma, uma imagem de uma coronária, tá? Onde foi injetado meio de contraste. Então, a partir daqui, o médico ele vai solicitar que a gente faça algumas medidas, tá? Ele pode solicitar para a gente fazer a medida de determinada artéria, e aí nós vamos chegar numa aba, por exemplo, aqui no equipamento da Siemens, uma aba chamada de Quant, né? Que é a parte de quantificação, tá? Outros equipamentos também, né, terão um nome similar, onde a gente vai verificar que existem alguns itens. Então a gente vai ter aqui a parte da calibração, tá? E embaixo vai ter a parte de análise, tá bom? A parte de análise vai ter, pode ser que seja feita ali, aqui no caso uma ventriculografia, tá? Uma análise de estenose do vaso, ou em alguma outra ferramenta para que eu venha realizar alguma medida, tá bom? Então, é, pegando aqui só aquela caixa ali, então essa calibração ela é muito importante, tá? Em alguns procedimentos, porque eu posso medir tanto a lesão que há naquele vaso ali, a estenose que há naquele vaso, como eu posso medir a extensão de um ponto proximal até um ponto distal, né? Onde vai fazer o quê? Onde vai fazer o tratamento daquela estenose, recanalizando ali aquela parte vascular, né? Aquela região ali onde vai ser restabelecido o fluxo sanguíneo, e eu posso medir tanto o diâmetro do vaso, tá? Quanto a extensão que aproximada para a gente poder ajudar o médico ali a determinar qual o tamanho do catéter, do stent que ele vai utilizar. Então, nós temos alguns modos, né? Então, de forma automática, né, nós temos a calibração no modo ISO, tá? E no modo TOD, né, que é a distância mesa-objeto, e aqui o ISO, né, da estrutura anatômica com o centro rotacional do arco ali. Nós vamos ver que posso calibrar pelo catéter, por uma régua, tá? Por uma esfera ou por um outro tipo de medida que esteja ali, de preferência, tá? Endoarterial, para a gente ter uma mensuração bem precisa do que vai ser implantado. Então, as ferramentas de calibração, né? Nós temos aqui a forma de calibrar cada medida, né? Então, o fabricante ele vai determinar ali os controles de calibração, como são feitas as calibrações, tá? E aqui nós vamos ter as calibrações, como eu disse anteriormente, tá? Que pode ser pelo isocentro do C-arm ali, tá? Na região anatômica mais próxima do centro rotacional. Pode ser pela relação da mesa, tá? Pela distância, por um catéter, por uma esfera ou por um outro meio de medida que seja fornecido ali dentro do isocentro daquela região, daquele vaso. Tá? O isocentro, o que acontece? Ele vai ser determinado pelo órgão, tá? Que estará mais próximo ao flat ali, ao receptor de imagem. Tá? Então, o centro rotacional, tá? Que será levado em consideração o flat aqui, né? O receptor de imagem, o intensificador de imagem, tá? Intensificador dos mais antigos, ou o flat panel, tá? Que é já é um, um receptor, né, plano ali da imagem. Aqui é o tubo de raio-x, passa pelo órgão, e aqui o receptor. Então, a calibração auto-ISO, né? Então, isso aqui é feito automaticamente pelo equipamento, né? Dentro ali das calibrações já pré-determinadas, estabelecidas pelo fabricante, tá? E ele tem uma margem de erro, tá?
é bem pequena, tá? Cerca de 1,5%, por cento, né, em 1 centímetro, tá? Do isocentro, tá? Então, esse isocentro aí, então ele é o centro da rotação, ou seja, o centro rotacional, tá? Então eu tenho meu paciente aqui, e aí a região do órgão, tá? E eu vou ter ali a rotação. Então a calibração TOD, né, que é Table to Object Distance, vai ser a mesma forma de calibração automática, tá? Que vai ser baseada também na geometria da exposição, tá? A mesma forma que foi feito, bem próxima da que foi feito os centros, porém ele tem um desvio um pouquinho maior, tá? 1,7%, só que aqui relacionado, né, a 1 centímetro, né, a cada 30 graus ali de inclinação. Então, mesma coisa, a região que eu quero, tá? O isocentro dela, né, o centro rotacional do paciente. A calibração por meio de catéter, importante que é necessário que haja, né, o médico vai fazer uma angiografia, a gente precisa de uma imagem onde o catéter esteja cheio de contraste, tá? Aqui eu vou selecionar o catéter que está sendo utilizado ali, se é um de 6 French, 5,5, né? E aí eu vou pôr o valor aqui, tá? Posso pôr o valor aqui, aí eu vou clicar dentro do vaso, vou arrastar e dar 2 cliques, ele vai preencher o espaço aqui e vai calcular para mim a área, tá? Baseado na espessura do catéter. A outra forma de calibração é na distância, então alguns catéteres eles são centimetrados, tá? E eu vou ter um valor de um ponto até outro, tá? Que vai me dizer, olha, daqui até aqui tem 10 milímetros, 20 milímetros. Então, dentro desse ponto até esse outro ponto aqui, eu vou colocar o valor que tem aqui, tá? E o equipamento vai receber a calibração conforme os dados que eu inseri. Então, é sempre importante colocar o dado exato, tá? No momento da calibração. Uma outra calibração já menos realizada, mas também que é possível ser feita, é por esfera. Então, existem alguns valores de esfera aqui, de 45 milímetros, 50, 55, tá? E o que é feito, né? Após aceitar a calibração, a gente vai mover o cursor, tá? E a gente vai ajustar o tamanho do cursor, tá? Com aquela esfera localizada ali. No final de tudo, a gente vai soltar o botão do mouse, tá? E ele vai fechar ali, ele vai concluir a calibração daquele diâmetro, tá bom? Uma outra calibração também, que é o fator de distância, tá? Também pode ser utilizado uma régua, né? Um catéter de preferência ali, e o princípio será o mesmo, tá? Para fazer a calibração de distância. Bom, feitas as calibrações, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou voltar aqui algumas ferramentas, tá? E lá na página inicial, o que acontece? Vai ter a parte de análise, tá? Na parte Tools aqui, é onde eu vou ter as réguas aqui agora, né? Eu vou ter régua, eu vou ter o desenho de um vaso, e eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou clicar com o mouse de uma ponta até a outra, eu vou dar 2 cliques aqui, né? No caso ele pode medir o vaso, se eu for medir o vaso, ou eu posso clicar aqui e arrastar o mouse e ele vai me dar a relação de medida, tá? De um local até o outro, para que a gente possa fazer a medida. Se eu mexer por um instante daqui até aqui, eu consigo arrastar daqui até aqui e vai ter o valor ali 99% exato, tá? 98% de exatidão, tá? Do stent que o médico precisa implantar ali, tá? Bem como também a questão de medida da estenose, entre outros fatores, tá? Caso de cardio, cirurgia vascular, neurologia. Então, os princípios de calibração, então, independente do equipamento, do fabricante, né, eles se baseiam nesse mesmo princípio, tá? Tem as formas automáticas que nós vimos e as formas manuais ali, né, utilizando
um parâmetro, tá? Que estará, né, geralmente, né, endo arterial ali, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, dessas orientações, dessas explicações de como realizar a calibração para que a gente possa ter é, auxiliar a equipe médica, tá bom? Verificando ali a extensão de lesões, tá? Estenoses, bem como também a avaliação de do tamanho do stent que o médico quer implantar naquela estrutura, entre outras possibilidades ali de medidas que o médico quer utilizar, tá? Então nós temos aqui as medidas então de distância, né? Milimetrado, mas também existem as medidas de ângulo, tá? Que já são menos utilizadas, mas que nós podemos seguir, né? Não sendo necessária ali a calibração, como nós fizemos na parte de medida. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo e até a próxima aula.